Oi pessoal, estamos chegando ao fim do nosso curso. Então a gente vai começar a ver agora integrar todo o que a gente viu de metabolismo, a gente viu as várias fases do metabolismo funcionando, né, independentemente. Agora a gente vai ver como isso é coordenado pelo organismo, para fazer o organismo funcionar, para tirar energia, para fazer proteínas, para manter a vida, enfim, certo? Então, a primeira parte que a gente vai ver é essa a parte aqui em cima, de estratégia de regulação do metabolismo. A gente vai ver como que é, o controle do metabolismo é feito. Tá? A segunda aula, a gente vai ver como que é a coordenação desses controles nas principais vias metabólicas. Tá? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Isso aqui é o quadro geral de como funciona os diferentes controles, vamos dizer, como que é feito o controle, né, do metabolismo dentro da célula. Então, o nível de detalhamento aqui, ó, mostra, vamos dizer, toda a coordenação que existe. Então, de onde vem o sinal? O sinal é essa celular, chega na célula-alvo, tá? Sempre lembre, vamos dizer, tem uma célula-alvo, tá? Que liga a um receptor, ou se não, entra dentro da célula por difusão ou algum tipo de transporte facilitado para aquele sinalizador, tá? Esse sinalizador entra e aí começa o processo de preparação, né, para fazer o controle, vamos dizer, do metabolismo. Então, a primeira parte disso, que é essa parte aqui, é o controle, vamos dizer, o sinal entra, é o controle via produção de proteínas, ou seja, das enzimas necessárias para aquela ação metabólica ter efeito. Tá? Então, a sinalização chega ou por um receptor ou atravessa na membrana por difusão ou transporte, né? E vai até onde? Vamos dizer, ela vai se ligar a fatores de transcrição, ou seja, os fatores de transcrição são o quê? São proteínas que vão para o núcleo da célula, tá? E promovem a expressão daquele gene, de genes específicos, não é de qualquer gene, é um gene específico ligado àquela sinalização metabólica. Tá? Então, produz o mensageiro sai do núcleo, ele é traduzido, tá? Formando a proteína, né? Ou a enzima, né? E isso dura quanto? Enquanto for necessário. Aí depois de um tempo, quando já tem o número de proteínas necessárias, aquele RNA começa a ser degradado e para de haver tradução. E a segunda parte desse processo é com a enzima pronta. Tá? Aí a enzima pronta, você tem vários níveis de controle possível. Tá? Começando aqui, ó, ela pode ser desde degradada, tá? A primeira coisa que você pode ver, ó, desde degradada. Ela pode ser encaminhada para uma organela específica, tá? Isso está tudo codificado na sequência de aminoácidos. Lembre disso. Então ela pode ser encaminhada para alguma organela específica, tipo mitocôndria, tipo retículo endoplasmático. Ela pode se ligar a enxofre, certo? E essa enzima vai funcionar a partir dessa ligação com o enxofre. Ela pode ter a interação alostérica, né? Ou seja, um ligante que pode funcionar tanto um ligante que vai se ligar a enzima, que tanto pode ser positivo quanto negativo, como a gente já viu, né? Ela pode ser fosforilada ou defosforilada, né? Desfosforilada, ou seja, a ação de uma sinase
coloca um fosfato nela, então ela pode ficar ativa ou inativa. E a remoção do fosfato dela também pode tornar ela ativa ou inativa. Tá? E por último, mas não menos importante, é ela ligar nela algum tipo de proteína regulatória. Tá? Essa proteína regulatória também, ela pode tanto regular para funcionar melhor, quanto para parar de funcionar. Certo? Então, esses são os diversos modos que as enzimas podem ser ativadas ou inativadas. Então, vamos ver um pouquinho em detalhe isso. Então, primeiro, aquela degradação, a gente já tinha visto esse quadro na aula anterior, vamos dizer, que é, vamos dizer, dependendo da função da enzima, da proteína, ela tem uma meia-vida curta se ela for uma proteína regulatória, longa se ela for uma proteína estrutural, ou que pode ser usada durante muito tempo pelo organismo. Então, isso vai fazer com que ela seja, essa meia-vida dela, né, o tempo que ela está disponível para o organismo para funcionar, isso vai fazer com que ela trabalhe. Então, está codificado também, vamos dizer, quanto tempo essa proteína vai estar disponível. Vamos dizer, ela não é sintetizada, ela fica lá até acabar. Não, ela vai ter um tempo de meia-vida também que está pouco programado. Tá? Então, depois de um certo tempo, ela é degradada. Por quê? Para evitar que aquela ação que está modificando o metabolismo continue, quando ela não for mais necessária. Tá bom? A segunda coisa que a gente viu foi das proteínas alostéricas. Tá? Então, o que é proteína alostérica? Ela tem uma variação, ela tem uma resposta à concentração do substrato diferente da enzima micaeliana. Tá? Enquanto a micaeliana, vamos dizer, ela simplesmente liga e vai funcionando até chegar ao máximo, ou seja, até toda a enzima ser comportada, né? No caso da enzima alostérica, vamos dizer, ela com baixa concentração ela é menos eficiente, com alta concentração ela é mais eficiente. E ela pode receber a ação de um ligante, que vai ser um efetuador alostérico. Por quê? Porque esse efetuador alostérico vai fazer o quê? Ele vai fazer com que ela modular o funcionamento da enzima. Então, se for um efetuador positivo, então vai aumentar a atividade da enzima, tá? Comparado com sem o efetuador. Se for um efetuador negativo, então ela vai diminuir a atividade, ou seja, restringir a atividade da enzima naquela quantidade de substrato. Tá? Então, um efetuador positivo vai fazer com que ela seja muito eficiente. E um efetuador negativo vai fazer com que ela seja muito pouco eficiente. Tá? E aqui seria o normal, vamos dizer, quando não tem nenhum nem outro, vamos dizer, se é uma enzima que permanece por um período longo dentro da célula, então ela vai ter uma atividade basal fixa. Então, ela só vai ser exigido dela quando tiver o efetuador positivo. E vai ficar abaixo da atividade basal quando você tiver a presença de um efetuador negativo. Tá? E aí, vou dizer, o que a gente já tinha visto também, eu já tinha comentado essa figura com vocês, ó, a gente já tinha olhado, é que geralmente esses efetuadores positivos e negativos, geralmente são, às vezes, produtos da própria via metabólica. Tá? Então, o produto aqui, o F, né, dessa via aqui, de A até F, o produto aqui, ele vai interferir na enzima que faz a conversão de B, né, a C. Tá? De forma que, então, ele vai prejudicar essa reação, ou seja, ele vai diminuir a ação. Então, essa via, ela fica, quando não inibida, ela fica bem mais inativa, né? Bem inativa. Enquanto que o mesmo F, ele estimula essa outra via aqui, ó. Tá?
E ele estimula onde? A enzima que converte A para G. Certo? Então, ao mesmo tempo ele funciona, a gente já viu alguns detalhes disso, e a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Tá? Mas aí esses efetuadores, então, eles atuam em mais de uma via e em mais de uma enzima. Fazendo o quê? Modulando como que essa reação vai acontecer. Tá certo? E aqui para vocês verem, ó, aqui essa tabela aqui, enzimas alostéricas e seus efetuadores. Então a gente tem uma série de enzimas alostéricas aqui, e quais são os efetuadores? Negativos e positivos. Tá? A fosfofrutaquinase, por exemplo, o que é negativo? A quantidade de TP e quantidade de citrato. Tá? O que é positivo? A AMP, frutose 2,6-bifosfato. Tá? Aqui, ó, a frutose 1,6-bifosfatase. O que é negativo? Frutose 2,6-bifosfato. Tá? E mais aqui, ó, a piruvato carboxilase. Certo? Qual que é o efetuador positivo? Acetil-CoA. Certo? A piruvato desidrogenase, lembra que aí, ó, a piruvato carboxilase tem um papel, a piruvato desidrogenase tem outro papel. Tá? O que é negativo? Quantidade de acetil-CoA e NADH. Enquanto o que estimula? A quantidade de piruvato. Tá? E assim por diante. Tá? Depois vocês olham com calma essa tabela aqui, você tem uma ideia de como esses efetuadores, tanto positivo quanto negativo, atuam sobre diferentes enzimas. Então você vê, ó, várias enzimas diferentes, cumprindo vias metabólicas diferentes, usam os mesmos efetuadores, tanto de modo positivo quanto de modo negativo. Tá? A outra coisa que é importante, vamos dizer, é a localização da ação metabólica, né? Vamos dizer, da via metabólica, onde ela está funcionando. Tá? E aqui um caso mostrando esse quadro aqui, mostra, vamos dizer, bem no citosol, o que está acontecendo? A glicólise, a via das pentoses e a síntese de ácido graxo. O que está acontecendo na mitocôndria? O ciclo do ácido cítrico, a fosforilação oxidativa, a beta-oxidação, ou seja, a oxidação de ácido graxo. Tá? E aí, entre os dois, vamos dizer, existe a conversa entre os dois, que vai fazer com que um lado funcione mais eficientemente do que o outro, dependendo das necessidades metabólicas da célula. Tá? Então, por que isso? Porque você isola aquela reação do contexto da célula. Por exemplo, um exemplo bem claro disso, vamos dizer, a síntese de ácido graxo acontece no citosol e a oxidação de ácido graxo, né, a beta-oxidação, acontece na mitocôndria. Tá? Isso é bem emblemático, né, desse tipo de coisa. Porque você evita o quê? Você evita que as duas reações que se tivessem juntas poderiam gerar um tipo de ciclo fútil. Tá? Porque faria o quê? A síntese vai para um lado e a degradação vai para o outro e fica perdendo energia entre as duas. Então, se elas forem separadas, então elas vão acontecer em locais diferentes. Então, você diminui a chance de ter interferência entre um e outro e torna o sistema mais eficiente. Tá bom? Um outro jeito também de regular é via modificação covalente. E o caso mais clássico, a gente viu alguns desses quando a gente viu proteínas, né? E enzimas. Então, o caso clássico disso aqui é o tipo de fosforilação. Ou seja, a enzima não fosforilada, ou seja, sem fosfato,
ela é inativa, a enzima fosforilada, ou seja, com fosfato, ela é inativa. Tá? Inativa não, desculpa. Ela é ativa. Tá? Então vamos ver. Sem fosfato, inativa, com fosfato, ativa. Tá? Então, e pode acontecer o contrário, vamos dizer, ela ser com fosfato ser inativa e sem fosfato ser ativa. Depende de como que a modificação, essa modificação covalente atua sobre a estrutura da enzima, certo? Então ela pode tornar tanto, a fosforilação pode tornar tanto ativa quanto inativa e vice-versa, tá? E aqui, ó, esse quadro aqui mostra como diferentes enzimas, vamos dizer, onde que ela vai fazer na glicólise, desculpe, na glicogenólise, a glicogênio fosforilase quinase é ativa quando está fosforilada. A glicogênio fosforilase também está ativa, certo? Já do outro lado, a glicogênio sintetase, quando ela está fosforilada, ela está inativa. Lembra que a gente viu isso na síntese e degradação do glicogênio. Certo? Na glicose, na gliconeogênese, lembra? A 6-fosfofruto 2 quinase é inativa quando está fosforilada e ativa quando está fosforilada. Certo? A frutose 2,6-bifosfatada é ativa. A piruvato quinase é inativa quando está fosforilada. A piruvato acetil-CoA, a piruvato desidrogenase, é inativa se ela está fosforilada. A lipólise, que lembra que degrada os triacilglicerol e separa os ácidos graxos, vamos ver o que ela vai fazer. Quando ela está fosforilada, ela é ativa. E na lipogênese, vamos dizer, a citratoliase, a acetil-CoA carboxilase e a 3-metilglutareil-CoA redutase é inativa. Então, só coordenando tudo isso, vamos dizer, juntando as histórias, vamos dizer, então a fosforilação pode ser tanto ativa quanto inativa. Tá? E a ausência de fosfato também pode ser tanto ativo quanto inativo. Tá? Então, esse basicamente o jeito de controlar. Ou seja, o mesmo mecanismo tanto serve para regular positivamente quanto negativamente. Tá bom? E aí, agora, como é feita a sinalização? Então, tem várias glândulas, as famosas glândulas endócrinas, né? Tireoide, hipotálamo, hipófise, as suprarrenais, o pâncreas, né? A gente já ouviu falar muito do pâncreas, tá? O tecido adiposo também, o ovário nas mulheres e os testículos. Vamos dizer, o que eles liberam? Eles liberam hormônio. Tá? E esses hormônios vão atuar muito longe de onde eles estão sendo produzidos. E como eles atuam? Então, eles podem atuar de duas formas, como a gente já tinha visto. Eles podem ligar num receptor na membrana, tá? E internalizar o sinal via segundo mensageiros. Tá? O tipo clássico do segundo mensageiro é o AMP cíclico. Ou eles podem entrar, ele tem um receptor, vamos dizer, o receptor não vai estar na membrana, mas vai estar dentro do núcleo. Tá? Então eles são transportados para dentro da célula, né? Atravessam a membrana, e ao atravessar a membrana vão para o núcleo, e no núcleo eles se ligam ao receptor. E esse receptor vai estimular uma alteração na transcrição de algum alvo, de algum gene-alvo. Tá? Então, esses são os dois jeitos dos hormônios atuarem. Tá? Então, via um receptor e segundo mensageiro na parte interna do citosol.
o próprio hormônio entra dentro da célula. Onde está o receptor? O receptor está no núcleo, e quando o receptor e o hormônio ligam, estimula a transcrição de algum gene específico. Tá? E aqui, então, só para vocês verem como que é essa cascata, né? Você tem aqui os sinais do ambiente, né, sensoriais do ambiente. Tá? Isso vai atuar onde, né? Qual que é o primeiro alvo da sinalização externa, né? Do que está mostrando como o ambiente está agindo, né? Então vai ser o sistema nervoso central via hipotálamo. Tá? O hipotálamo vai liberar os hormônios dele, dependendo da demanda, né? do que está sendo pedido, né? pelo sistema, né? E esses hormônios vão atuar sobre o alvo primário. Qual que é o alvo primário dele? É a hipófise e o adenohipófise. Tá? Então, esse sinal aqui atua sobre esse segundo sinal aqui, vamos dizer, segundo alvo, né? E esse segundo alvo, o que ele libera? Ele libera uma nova cascata de hormônios. Tá? Aí essa segunda cascata de hormônios vai atingir o quê? Em alguns casos vai atingir alvos secundários. Por exemplo, aqui, ó, o adenohipófise libera o hormônio luteinizante, que é para fazer o testículo e o ovário funcionar, né? E aí o que ele vai? Vai atuar sobre o ovário e o testículo. E aí o ovário e o testículo vão liberar progesterona ou testosterona. Tá? Então, vem aqui a hipófise, vem para o ovário e testículo. O testículo solta progesterona e testosterona e vai atuar sobre os órgãos reprodutivos. Tá? E assim por diante. Tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse outro caso aqui, ó, qual que é o sinal? É o nível de glicose. O nível de glicose libera o quê? Libera tanto. Ele vai atuar sobre as células das ilhotas. E aí o que ele pode liberar? Então ele pode liberar ou insulina se tiver muito açúcar, ou glucagon se tiver pouco açúcar, quanto a gente vai ver daqui a pouco. E onde ele vai atuar principalmente? Sobre o fígado e o músculo. Tá? Aqui, ó, a prolactina vai atuar sobre as glândulas mamárias, a ocitocina vai atuar sobre tecido liso, a vasopressina, que controla a pressão, né, sanguínea, vai atuar sobre as artérias e os rins e assim por diante. Então eles vão chegar lá, fazer coisa, atuar de uma daquelas duas formas, ou seja, um receptor externo ou um receptor dentro do núcleo. Isso vai detonar uma cascata de informação lá dentro da célula que vai levar a uma decisão de metabolismos que vai ser tomada pela célula. Tá? Então como esse coisa. Lembra que a gente já viu isso dentro da célula? Como que quando o sinal chega na célula, aí conforme vai passando os vários níveis de ativação, né, vai aumentando o número de moléculas envolvidas naquele processo. Tá? Isso faz o quê? Isso amplifica o sinal. Então você vê, você começa com um sistema, que é o sistema nervoso central mais o hipotálamo, e você atinge todos os órgãos. Tá? Então, é isto. E aí, como que funciona essa ação hormonal? Então, o caso também clássico disso de ação hormonal é a atividade da proteína G. A proteína G, o que a proteína G faz? Então, a proteína G tem um receptor, tá? O receptor recebe o hormônio. Isso faz com que atraia a proteína G, essa aqui alfa e beta, tá?
E o que acontece na proteína G? A proteína G está inativa quando ela tem um GDP ligado. Então, quando o hormônio e o receptor atuam, eles atraem a proteína G para o encontro deles, tá? A modificação estrutural e aí troca o GDP por GTP, tá? Aí o GTP, o que acontece? Torna a proteína G ativa. Então ela se separa da subunidade beta e gama dela, certo? E ela vai o quê? Vai ativar a adenilato ciclase. E o que a adenilato ciclase faz? A adenilato ciclase pega ATP e converte em AMP cíclico. Tá? E aí esse AMP cíclico é o mensageiro, o segundo mensageiro, né, que vai começar a fazer o processo, o efeito metabólico. Tá? E aí o controle da adenilato ciclase pode ser de dois jeitos. Ó. Ele pode ter via um hormônio que deixa a adenilato ciclase, né, inativa, ou o adenilato ciclase ativa. Certo? Vai depender do que? Do hormônio. Ele pode ser regulado assim de forma mais fina. Tá bom? E aí, como a atuação da adenilato ciclase? Aqui a atuação da adenilato ciclase, vamos dizer, a AMP cíclico mais especificamente, sobre a PKA. Vamos dizer, quando tem esse inibidor aqui ligado nela, ó, então ela é inativa. A presença, quando aumenta a concentração da adenilato ciclase, o que acontece? A adenilato ciclase se liga no repressor, modifica a estrutura dele e libera a PKA para ser ativa. Então ela vai começar a fazer quinar, ou seja, vai fosforilar as enzimas alvo para começar a cascata. Lembra que às vezes vamos passando aí fosforilando. Então esse é como o AMP ciclo funciona na PKA, e esse é um mecanismo muito comum, certo? Ele está presente em diversos controles de diferentes enzimas. E também, vamos dizer, sempre, lembre, isso sempre não pode esquecer nunca, vamos dizer, sempre pode ser tanto positivo quanto negativo. Tá? Não é porque o mecanismo ele é eclético, vamos dizer assim, é flexível. Ele pode ser usado tanto para algumas enzimas para se ativar, como para algumas outras enzimas ele vai ser usado para inativar. Tá? E esse aqui é um caso clássico, olha, ó, um caso interessante, né? Não clássico, mas um caso interessante de vários, vamos dizer, de um sistema de controle de síntese e de degradação do glicogênio. Tá? Isso aqui atua em cima já do glândula de glicogênio, né? E aí a ação da insulina, o que a ação da insulina faz? Ela fosforila essa proteína GM aqui, que é uma proteína que é associada ao sistema que vai fazer a síntese de glicogênio. Tá? Então, atua aqui. Mas, essa GM aqui responde também a quê? A adrenalina. Tá? A adrenalina faz o quê? A adrenalina atua sobre a PKA, uma PKA aqui, que vai fazer o quê? A PKA ela vai fosforilar uma segunda vez a GM. Então ela vai soltar aqui, certo? E isso libera também a proteína fosfatase 1, a fosfoproteína fosfatase 1. Tá? E quando libera a proteína fosfatase 1, essa mesma PKA ela vai ter um inibidor da proteína fosfatase 1, que também está, enquanto ele está sem fosfato, ele não liga em PP1, né? Mas quando ele está com fosfato, ele liga em PP1 e inativa a PP1. Lembra? PP1 é necessário para fazer com que remover o fosfato da glicogênio sintase para poder fazer funcionar
a síntese. Então, vamos dizer, é um controle super fino, atuando sobre os mesmos elementos. Tá? Então, isso faz, porque a insulina estimula a síntese, lembra? A insulina estimula a síntese, enquanto a adrenalina estimula a degradação. Tá? E aqui, ó, um quadro mais geral, ó, de como está esse processo todo. Vamos dizer. Então aqui entra mais um segundo mensageiro, que a gente não olhou até agora, vamos dizer, que é o cálcio, ou seja, íons cálcio. Vamos dizer, os íons cálcio, vamos dizer, eles estão associados a estímulo nervoso. Lembra, para fazer a contração muscular você precisa de aumento da concentração intracelular de cálcio, no sarcômero, para poder haver a interação entre a actina e a miosina. Tá? E aí, vamos dizer, ó, aqui tem o receptor, o hormônio atua sobre a proteína G, a proteína G atua sobre uma segunda, sobre a outra proteína, que vai modificar o quê? Vai modificar a PIP2 que está inativada. A PIP2 libera IP3 e libera DAG. DAG vai atuar sobre o quê? Sobre a proteína quinase C. E a proteína quinase C, o que ela vai fazer? Ela vai fosforilar uma enzima e dar o efeito metabólico. E essa IP3, o que ela faz? Ela vai estimular o transporte de cálcio do retículo endoplasmático, quando ele está sequestrado dentro do retículo endoplasmático, vai para o citossol, e aí o citossol, ele se liga com a modulina e vai, ó, ativar a quinase, certo? Uma proteína quinase, ou várias proteínas quinase, né? Isso em resposta ao sinal de cálcio, que vai fazer o quê? A quinase também vai fosforilar uma outra enzima, e essa outra enzima vai provocar o metabolismo, você vai ter o efeito metabólico desejado. Tá bom? Então esse processo, são vários, dentro da célula, então para isso acontecer de uma forma bem eficiente, então tem vários tipos de conversa entre diferentes elementos. Vamos dizer, mas em essência, todos os processos são sempre muito semelhantes. Então significa ou a ligação de um ligante, ou a fosforilação, ou a remoção do fosfato, ou a concentração de um íon, no caso do cálcio, que aumenta ou que diminui. Então isso tudo, vamos dizer, vai ter o efeito em algumas enzimas, né, que vai modular como essas enzimas vão funcionar. Tá? Então aqui, ó, a gente vê, ó, nessa tabela aqui, ó, os efeitos metabólicos da adrenalina, insulina e glucagon. Tá? Então, na glicemia, certo? Então glicemia significa o quê? Que vai ter baixa concentração de glicose no sangue. Então, ó, a adrenalina está alto, glucagon está alto e a insulina está baixo. Tá? Na glicólise, degradação de glicose, você não tem adrenalina, o glucagon está bem baixinho e a insulina está alta. Na gliconeogênese, ou seja, produção de glicose de novo, certo? Então, gliconeogênese, adrenalina finaliza alto, glucagon alto, insulina baixo. A glicogenólise, ou seja, degradação do glicogênio. Tá? Então vai estar o quê? Adrenalina alto, glucagon alto, certo? E insulina baixo. A glicogenólise, ou seja, sintetizar glicogênio. Então o que vai ter? A adrenalina não tem papel, o glucagon vai estar baixo e a insulina vai estar alto. A lipólise,
Tá? A lipólise é o quê? Degradação de ácido graxo para, vamos dizer, os tiacilglicerol vão liberar ácido graxo que são necessários para o resto da célula, alimentar o resto da célula. Então vai ter adrenalina alta, glucagon alto, insulina baixo. A lipogênese, ou seja, formação e síntese de ácido graxo. Adrenalina não tem papel nesse caso. Glucagon está baixo. Porque lembra, adrenalina é sinal que vem do sistema nervoso central. Certo? Glucagon e insulina vem da sensibilidade das ilhotas onde que produzem essas coisas no pâncreas, as ilhotas que produzem os dois hormônios no pâncreas, sensibilidade à quantidade de glicose que está disponível no sangue. Tá? Então, cetogênese, ou seja, baixa produção de corpos cetônicos a partir de ácido graxo, ou seja, de acetil-CoA, mais exatamente, né? O acetil-CoA produto da degradação dos ácidos graxos. Tá? O que vai ter? Glucagon alto. Por quê? Porque tem baixa glicose lá nas coisas e insulina baixo. Tá? Então esse tipo de... a gente concentra no glucagon e na insulina porque eles dão um aspecto de como está funcionando o metabolismo central. Tá? E aqui, ó, como que é o sinal de insulina, mais especificamente, tá? O sinal de insulina, quando ele liga, ele vai ligar no ligante, esse ligante vai ser, quando ele ligar, vai ser fosforilado, e aí começa a cascata de ativação. Certo? Então, ó, fosfato, fosforila a PI3K, certo? A PI3K atua sobre a PIP2, certo? Ó, que é a fosforila uma vez aqui, ó. Isso faz com que a PDK fosforile a PKB, e a PKB ativada, né, com fosfato, ela vai atuar sobre o metabolismo. Certo? E aí, essa PKB, esse sinal aqui de PKB, ele vai atuar em diversos níveis. Ele vai atuar no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, vai atuar na expressão gênica e vai atuar na presença de receptor de glicose na membrana. Tá? Vai atuar sobre o receptor de membrana na membrana. Mas, esse mesmo sinal vai por outras vias também, que podem chegar também à expressão gênica e ao transporte de glicose. Certo? Por outras vias. E daqui é só um resuminho geral de como que um hormônio, no caso específico, a insulina, ele está atuando. A gente vai ver mais detalhes na próxima aula. Então, é isso que eu tinha para contar para vocês. Esse é um apanhado geral de como são os mecanismos a estratégia, né, mais especificamente, de controle do metabolismo. Tá? Agora, na próxima aula, a gente vai ver como que como funciona isso na conversa entre os diferentes sistemas. Tá bom? Então, em té.